Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Adriano Sambugaro e esse é o PDV, Por Dentro do Varejo. O nome já entrega, né? Esse podcast foi feito para você que atua nesse setor tão apaixonante e cheio de desafios. Eu trabalho na área de tecnologia para o varejo há alguns anos e sempre me impressionou o aprendizado que a gente tem ao conversar com cada profissional, independente do cargo ou área de atuação. Daí a vontade de levar essas trocas de conhecimento para mais pessoas, em formato de podcast. A ideia é a seguinte, vai ser sempre um bate-papo sobre os assuntos que são importantes para o varejo. A estreia do podcast acontece no meio de uma crise causada pela pandemia, e não tem jeito, desse assunto a gente não pode e não quer fugir. Mas o que a gente quer mesmo é usar esses minutos da sua atenção para compartilhar o que interessa, ou seja, práticas, novidades e soluções que você pode aplicar para melhorar os resultados da sua empresa. Para isso, eu estarei aqui toda semana, sempre acompanhado dos profissionais mais experientes desse mercado, para trocarmos ideias e construirmos juntos o PDV, o podcast para ficar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. Vamos lá? A temporada de estreia do PDV conta com o patrocínio da Gunebo, empresa de soluções de tecnologia para o varejo. E neste episódio, eu conto também com a colaboração do Gustavo Carrera, consultor e palestrante especializado em varejo e inovação. A gente fez questão de estrear o podcast entrevistando o Carlos Corrêa, superintendente da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Afinal de contas, o setor foi desafiado a provar que estava preparado para atender a população, principalmente no início da pandemia, quando a cabeça do consumidor era só incerteza. E olha, o coronavírus está provocando uma correria aos supermercados. Muita gente está em busca de estocar alimentos. A gente está gravando esse episódio, mas já sabendo que até a data da publicação, muita coisa aconteceu. Mas passados 6 meses desde o início da crise, acho que agora dá para respirar um pouco e fazer um balanço. Carlos, bem-vindo ao PDV. É um prazer ter você aqui na nossa estreia. Me conta, como foram os primeiros meses da pandemia? Sim, olá a todos. Nós aprendemos demais, isso significa que nós trabalhamos demais, praticamente 14 ou 15 horas diárias, porque o setor, pela sua essencialidade, permaneceu aberto. E antes da gente responder se isto é um privilégio, estar aberto enquanto os outros comércios todos estavam fechados, é importante a gente entender o que se espera de um setor essencial, que é o setor de supermercados, que ficou similar aí ao que são as farmácias e ao que é o setor de saúde e segurança. E, logicamente, que veio à cabeça das pessoas um processo até recente, que foi a greve dos caminhoneiros. Puxa, se eu não me abastecer, provavelmente eu vou lá e vou encontrar prateleiras vazias. E o sentimento das pessoas não era somente de faltar o produto, era de faltar o produto na quantidade, na marca e no lugar que eu estava acostumado a comprar. Verdade. Então, para entender quanto esse processo de abastecimento é um ativo que nós, do setor de supermercados, junto com a indústria e os fornecedores de serviços, conseguimos desenvolver ao longo do tempo. Então, primeiro sentimento nosso foi de como fazemos para dar conta disso, e com o tempo fomos reconhecendo que, puxa, temos um ativo que é o ativo de abastecimento do estado de São Paulo. E como você disse aí no começo, toda aquela loucura, corrida de consumidor correndo, temendo pelo desabastecimento, vieram as medidas de adequação das lojas, contratação de novos funcionários, incremento das vendas online, né? Então tem supermercadista que não estava nem um pouco preparado para uma operação online e teve que se reinventar, que seja venda por WhatsApp. Venda por WhatsApp é uma venda online, né? Então, você acha que a essa altura aí, passado esses meses, dá para dizer que os supermercados eles já se adaptaram aos novos tempos e aos novos hábitos dos consumidores? Adriano, nós aprendemos muito, estamos usando esse aprendizado, conseguimos
direcionar esse aprendizado até para outros segmentos, mas nós ainda achamos que há muito que ser feito do ponto de vista de um entendimento, e sem que o setor de supermercados seja colocado como ele quer vender mais. A nossa venda ela é função da renda das famílias e de crédito. As pessoas estão perdendo o emprego, elas só compram o que elas precisam. Essas mudanças no hábito dos consumidores, a gente entende que elas precisam de um período maior de amadurecimento, de maturação mesmo. Então, Carlos, nesse contexto que você estava explicando, né, principalmente o aspecto das prefeituras, cada uma tendo uma decisão diferente, né, o supermercado tendo que se adaptar às decisões. Às vezes uma rede de supermercado em uma cidade ela tem que tomar uma medida, em outra cidade a medida muda, é diferente por uma decisão daquela prefeitura, né, controle de pessoas dentro das lojas, distanciamento dentro das lojas. Nesse contexto como um todo, você entende que a tecnologia ela passou a assumir um papel de protagonismo nesses últimos meses? A tecnologia, ela como meio, ela tem até uma serventia na questão de redução de custos, porque a partir do instante que você precisa ter uma pessoa na porta para controlar o fluxo, você gerou um custo que não existia. Adriana, eu nem falo de coisas inovadoras, porque vocês têm inúmeros materiais, inúmeros sistemas que vocês migram o uso deles, né? Então, a tecnologia existe, é como eu adapto aquele processo para que eu possa me utilizar daquilo naquele estabelecimento. A tecnologia pode nos auxiliar em muito, eu acho que a necessidade faz com que a gente busque esses novos usos, e é muito importante o setor de vocês para estar demonstrando isso, porque o supermercadista hoje ele está preocupado com mais coisas ainda do que ele estava. Nós transformamos as lojas em 40 dias. Quem foi num supermercado antes da pandemia e foi 40 dias depois, falou, eu estou entrando num outro lugar aqui. Mas a tecnologia em si, fora a pandemia, por exemplo, analíticos, você tem visto que os supermercados têm cada vez mais usado as informações, dados que a tecnologia traz em benefício da sua operação? Sim, nós estamos vivendo um processo onde a competitividade no setor de supermercados ela está amplificando. Entender este movimento pode ocorrer de uma maneira muito simplória, que é a análise das suas informações de cupons. Porém, essa operação não é uma operação como se imaginava no passado, que você, mesmo fazendo um recorte na quantidade de cupons, você acaba não conseguindo ter uma velocidade de juntar as informações, compilar as informações e fazer com que aqueles dados se tornem uma ação efetiva de contramedida a uma determinada perda de venda ou você não estar atendendo um determinado tipo de consumidor. E a própria pandemia serviu para que os supermercados olhassem as suas carências com relação a isso. Podem ser do ponto de vista do sistema utilizado ou das integrações dos sistemas existentes, ou pode ser por conta de pessoas preparadas para que elas possam manejar estas informações e gerar os insights necessários. E o principal é a questão da necessidade de aumento da velocidade, do aculturamento do supermercadista. Este momento traz isso de uma forma maior, né? É como se, olha, isso eu ia olhar em 2021. Amigo, hoje você não vai olhar em 2021. Hoje você já está atrasado 2 anos, né? Então, em relação ao que você achava que você ia fazer, você já estava atrasado, mas em relação ao que você achava que ia fazer, você teve num período muito curto muita coisa acontecendo. Então, sim,
a busca por profissionais desta área e a valorização está cada vez maior. E não tem como. Não há outra maneira de você fazer isso, de você conseguir fazer com que os seus clientes, que você retenha seus clientes, mas mais do que isso, né? Eu retenho o meu cliente, mas só por preço eu não vou retê-lo. O que mais que eu posso fazer? A solução tá dentro de casa, está nos seus dados. O problema é a sua capacidade e o quanto você direciona de investimento, não só de software, mas de treinamento e de discussão para que você consiga fazer com que a sua equipe esteja preparada para trabalhar nesse novo mundo, onde vale mais isso do que o conhecimento individual da área comercial, da área de compras dos supermercados. Oi, Carlos, aqui é o Gustavo. Segundo dados dos clientes monitorados pelo GateCash, as perdas na frente do caixa cresceram muito, na média aí, mais de 100%, nessa fase mais aguda da pandemia, né? Quando houve aquela corrida ao supermercado para o abastecimento que você descreveu agora há pouco. Agora, passada essa fase, a gente está vivendo outros desafios, né? Que teve um aumento do desemprego, uma recessão que já bate a nossa porta, tal. E essa combinação de desemprego e recessão, historicamente, promove um aumento de furtos internos, fraudes e até conluio. Você tem notado que os supermercados estão mais atentos à questão da prevenção de perdas? Como que você enxerga a maturidade dessa área de prevenção no segmento dos supermercados hoje? O setor a área de frente de caixas, acontece muitas coisas ao mesmo tempo e é um lugar que as pessoas do mal, que são criminosas, né, que querem buscar uma alternativa fácil, até à distância, elas conseguem, pela quantidade de vezes que ela entra no supermercado, ela consegue entender alguns modus operandi. E, logicamente, que com a pandemia, nós tivemos um volume de pessoas na loja e uma forma de controle parecia o fim do mundo. Então, naquele momento, sim, você exacerba o que pode acontecer na frente de caixa, você teve que afastar as pessoas de risco e colocar pessoas sem muito treinamento naquela função ou naquele momento, trazer gente nova para o setor sem aquele devido período. Então, claro, você trouxe para uma incerteza muito maior para a frente de caixa. Mas eu acredito que esse setor ele é visto de uma maneira muito clara por qualquer nível de supermercadista. Que bom. Sim, porque é o lugar de passagem do recurso, né? Então, ele tem uma preocupação muito maior e ele é muito mais sensível a coisas que possam acontecer ali. Um dos lugares que o supermercadista, quando vai na loja, ele olha efetivamente, quando ele tem que descer do escritório dele para ver algo em loja, a frente de caixa é uma preocupação, primeiro porque é o cartão de visita para o consumidor e a última impressão que o consumidor tem da loja. E segundo, porque ele sabe que ali ele corre muitos riscos, né? Então, buscar sistemas e ele entender que, de repente, aquele sistema de frente de caixa estar já dotado de algumas iniciativas que o auxiliem e não ele buscar iniciativas alternativas fora o sistema, talvez seja mais fácil de inclusão e de entendimento, né? E garantia do procedimento operacional. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Em algum momento, isso é perdido por essas questões que você disse, né? Muita pressão, despreparo, né? Até essa questão de afastamento de pessoas, né? Que levou a sobrecarga, né? Isso tudo acentuou, né? Exatamente. Enfim,
Para a gente encerrar, né, dá para perceber que os desafios aí são gigantescos, né, pela frente, né, nesse cenário, e o que vai vir pela frente aí uma série de discussões, a gente vê todo dia como que as coisas vão ficar após pandemia. Mas uma coisa é clara, né, esse é um setor apaixonante, não tem uma pessoa que eu não converso, e é o caso aqui com você, como você sente como as pessoas, quando falam do varejo, quando falam do supermercado, como elas são apaixonadas pelo setor. E no seu caso, para mim, não é diferente, né? Você, acho que há mais de 20 anos se atua nesse setor, né? Queria encerrar com uma pergunta bem pessoal, que é o que o varejo ensinou ao Carlos Correia? Eu não sei se é um ensinamento, é uma contestação. Quando a gente... eu sou aquariano, eu sou muito racional. E sempre nós víamos as pessoas falarem: olha, ele não sabia que não era possível, foi lá e fez. Realmente, inúmeras coisas que nós dizíamos que não era possível, até o fato de nós ficarmos dentro de casa aí 100 dias, né? Nós estamos negociando até menos do que a gente tinha para poder voltar um pouco daquilo que nós tínhamos. Então, o quanto de você valorizar o que nós temos, a empresa que você trabalha, a família que você tem, os amigos que você tem, porque de uma hora para outra você se vê impossibilitado de fazer as coisas simples como caminhar no parque. Eu acho que é um olhar um pouco mais romântico que se opõe ao pragmatismo, né? Então, as empresas continuam tendo que ter lucro. Talvez a maneira de nós fazermos isso possa ser um pouquinho diferente com o aprendizado que eu tive nesse processo. Sensacional, Carlos. Eu queria te agradecer um montão por estar participando aqui do Por Dentro do Varejo. É sempre um prazer conversar com você. A gente se fala muito mais quando a gente participa da APAS em si. Aliás, não vejo a hora da feira voltar. Vamos, vida que segue, de novo, obrigado por tudo. Não sei se você quer ter suas considerações finais, falar alguma coisa, mas desde já agradecendo pela participação. Quero sim. Uma das decisões mais difíceis que eu parto dos meus 23 anos de APAS foi fazer o cancelamento da Feira da APAS para 2020. Todos queríamos que a feira ocorresse, mas nós não conseguimos, nem por parte do governo, um processo onde possibilite que a gente possa fazer o que era a Feira da APAS. Então, nós precisamos de mais tempo para fazer com que a gente retorne em 2021, de 17 a 21 de maio, no Expo Center Norte, todo o empenho do mundo para que o ano que vem a gente volte a ter uma experiência melhor, talvez um pouco diferente, mas o que for diferente, depender da APAS, melhor do que a APAS entregou nesses 35 anos de APA Show. Muito bom, Carlos. Conte com a gente aí também. E, de novo, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Bom, acho que o aprendizado que marcou esse episódio para nós é perceber que estamos vivendo um processo de amplificação da competitividade no varejo. E que crises como esta, elas acabam acelerando e muito a busca por novas soluções. Espero que vocês tenham curtido, sintam-se em casa e à vontade para comentar os episódios. E compartilhem nossos episódios, assim esse conteúdo chega para mais gente. Combinado? Nos encontramos na semana que vem. Até lá!